A paz do Senhor para todos os meus queridos. Estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo maravilhoso. Hoje eu gostaria de falar mais um pouquinho do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria de convidar a você, meu querido, que está aí no alcance da minha voz e que até mesmo está assistindo esse vídeo. Gostaria de convidar você, se você tiver uma Bíblia aí no seu lar, na sua casa, vamos meditar um pouquinho junto. Hoje é no livro de Apocalipse, no capítulo de número 4, o versículo 1. Só que antes de eu ler o versículo no capítulo 4, versículo 1, eu quero ler também no capítulo 1 e a partir do versículo 9. Vamos ler bem rápido porque eu tenho 15 minutos para pregar essa mensagem. Então vamos tentar ganhar tempo aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e vi dentro de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vê, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Eu quero ler somente esses versículos e juntos vamos meditar um pouquinho sobre ele. No capítulo 4, versículo 1 também, Deus fala com João da seguinte forma: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz com que, como trombeta, eu ouvi falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-eis as coisas que depois dessas devem acontecer. Hoje, meu querido, eu quero meditar juntamente com você um pouquinho da palavra de Deus sobre quando Jesus ele revela para João duas revelações. A primeira é sobre a identidade do próprio Jesus. E na segunda revelação, Jesus revela para João sobre a identidade de Jesus como Deus, como Pai. Então são duas revelações. A Bíblia disse que Jesus nunca deixou, nunca escondeu de ninguém. Mesmo quando ele andava aqui na face da terra, ele sempre falava para os seus discípulos a respeito do reino dos céus, do seu evangelho que deveria ser pregado em todo o mundo, a testemunha a toda a gente, até os confins da terra. É tanto que ele disse para os seus discípulos, antes dele subir aos céus, ele falou para os seus discípulos assim: olha, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quando vier sobre vós o poder do Espírito Santo, sede eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse: E ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ide e ensinai-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus deixou essa incumbência, deixou essa ordem para os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus agora parte para o céu para ir preparar lugar, como ele disse na sua promessa: Eu vou para o Pai, preparar-vos o lugar, depois eu virei até a vós e vos levareis para mim mesmo. E a Bíblia diz que, cumprindo o ministério de Jesus aqui na terra, Jesus é elevado aos céus e vai e assenta à direita de Deus Pai, aonde ele está hoje. Só que Jesus, quando ele disse para os seus discípulos para pregar o seu evangelho a toda criatura, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um grande profeta do Senhor por nome João. Um belo dia, João estava na ilha chamada Pátimo. Eu não sei o porquê ele estava ali, mas a Bíblia diz que por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, ele estava ali na ilha de Pátimo. Aí a Bíblia diz que de imediatamente ele ouve uma voz como de trombeta.
E a voz com que falava com ele era uma voz forte e poderosa, como voz de muitas águas. E naquela visão que agora, Deus dá a João através de Jesus, diz a Bíblia que quando ele olha para trás de si, ele vê Jesus. E quando ele olha e vê Jesus, a Bíblia disse que ele vê Jesus. Maravilhosamente ele vê Jesus. Jesus agora revela para João a sua identidade. Qual é a sua identidade? Diz a Bíblia que quando João avista aquele homem semelhante ao Filho do Homem, João agora começa a descrever as suas características. Quando ele olha para Jesus, ele vê o rosto de Jesus, a cabeça de Jesus, os cabelos de Jesus, ele começa a descrever. Os seus cabelos são brancos como a lã, como a neve. De repente ele olha para Jesus e vê que Jesus, nos seus olhos, eram os olhos como chama de fogo. E a Bíblia disse que ele olha para Jesus e vê em Jesus um semblante, no seu rosto, um rosto resplandecente como a luz do sol. E a Bíblia disse que quando ele olha para Jesus e ele não suporta a glória de Jesus, então ele cai aos seus pés. E quando ele cai aos seus pés, diz a Bíblia que Jesus toca na sua cabeça. E quando toca na sua cabeça, o próprio Jesus agora revela para João quem realmente é Jesus. Aí ele disse para João: João, não temas, sou eu, João, a fiel testemunha. Sou eu, João, o primogênito dos mortos, que morreu, mas que ressuscitou e hoje estou vivo. Sou eu, João, que constituí reis e sacerdote sobre a face da terra. Sou eu, João, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Sou eu, João, a raiz de Jessé, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Sou eu, João. E diz a Bíblia que naquela hora, João agora é revelado a ele a identidade de Jesus. Aí Jesus, quando fala com João todas essas coisas, Jesus fala com João assim: olha, João, tudo que você está vendo aí, você agora escreve no livro, e para que esse livro, João, possa ser enviado pelo meu Espírito às 7 igrejas que estão na Ásia. E João tudo que via ia escrevendo ali no livro. João tudo que presenciava ia escrevendo no livro. Porque Jesus, como Senhor e Salvador do mundo, ele revelava a João que ele era Jesus, o Salvador. Naquela hora, Jesus queria revelar para João o seu propósito, o seu ministério e a sua obra que foi destinado a ele fazer, que era pregar o Evangelho pelo mundo, que o seu Evangelho expandisse pelo mundo. E ele revelou a João tudo o que tinha acontecido e tudo o que estava acontecendo. E mais para frente um pouquinho, ele revelaria a João a identidade agora de Jesus como Deus. Mas antes ele falou: João, escreve tudo num livro, para que um dia esse livro possa ser, aleluia, destinado, possa ser enviado às 7 igrejas que estão na Ásia. E diz a Bíblia que quando Jesus falava com João, ali em espírito, recebendo aquela revelação, Jesus chama João e fala para João: João, olha para o céu. E a Bíblia diz que quando João olha para o céu, ele vê no céu uma porta aberta, semelhante a uma porta comum. Ele vê uma porta aberta no céu. E quando ele vê aquela porta aberta no céu, ele ouve uma voz como voz de trombeta que sai de dentro daquela porta e fala para ele: João, sobe aqui e mostrar-te-eis todas as coisas que brevemente vão acontecer. Naquele exato momento, a Bíblia disse, no capítulo 4 e no versículo 1, diz a Bíblia que João, de imediatamente, ele é arrebatado em espírito
o céu. Aleluia. E quando João é arrebatado em espírito e ele ultrapassa os portais celestiais, aquela porta que estava aberta no céu, quando ele atravessa aquela porta e ele chega nos céus, diz a Bíblia que agora João começa a descrever aquilo que ele está vendo e escrevendo tudo num livro como esse aqui. Tudo escrevendo, tudo que ele via. E primeira coisa que ele vistou no céu, no meio do céu, um grande trono branco. E o que estava assentado sobre o trono era o Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que agora, quando João avista aquele grande trono, ao redor daquele trono estava também posto nos céus 24 tronos ao lado do trono de Deus. E sobre aqueles 24 tronos, João também viu, aleluia, 24 anciões que estavam assentados sobre aqueles tronos. E diz a Bíblia que as suas vestimentas eram brancas como a neve. Nas suas cabeças, na cabeça daqueles 24 anciões, haviam 24 coroas de ouro ali naquele lugar. Diz a Bíblia que João começou a ver mais coisas, como as 7 lâmpadas cheias de fogo, que era os 7 Espíritos de Deus. Diz a Bíblia que ali daquele trono saía trovões, relâmpagos, vozes, aleluia, falando com João. E aí disse João ver mais. Quando João olha ao redor do trono, João agora avista 4 animais que por dentro e por fora eram cheios de fogo. E cada um daqueles animais tinha uma semelhança. O primeiro animal tinha uma semelhança de um leão. O segundo animal tinha semelhança de um touro. O terceiro animal tinha semelhança de um rosto na aparência de um homem. E o quarto animal tinha a semelhança, aleluia, de uma águia voadora. E diz a Bíblia que cada um daqueles animais haviam 6 asas, eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os seus pés, com 2 eles cobriam o seu rosto e com 2 eles voavam ao redor do trono. E a Bíblia diz que sem cansar, dia e noite, eles prostravam diante daquele que estava assentado sobre o trono e o adoravam, todos em uma só voz, e dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, o que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E diz a Bíblia que de imediatamente também João vê aqueles 24 anciões prostrar diante daquele que está sentado sobre o trono e o adorarem, de forma que cada um deles tiraram a sua coroa e se ajoelharam diante do que estava sentado sobre o trono, e todos em uma só voz diziam: digno és de receber a honra, a glória, o louvor, a majestade, as ações de graça, porque o Senhor, por tuas mãos criaste todas as coisas, e pelas tuas mãos todas as coisas foram criadas. Essa é a revelação que Jesus deu a João. Jesus revelou a João que ele era, na primeira revelação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia padeceu e ressuscitou entre os mortos e hoje está dentro do Pai. Na sua segunda revelação, ele revelou para João o Deus Todo-Poderoso que ele é, assentado no seu trono. E diz a Bíblia que os arcanjos, os anjos, os serafins, os querubins, todos prostram diante do Senhor, os anciões, e disse: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos Exércitos. Fica aí essa mensagem, meu querido, meu tempo acabou. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.